Saudações a gente que me ouvis. Estamos aqui a falar com a Dona Inês. Muito boa tarde. Muito boas tardes, caro jovem. Venho... Seja bem-vindo Muito bem. ao meu reino. Muito grato. Venho aqui ter com vós para saber um pouco sobre vós. Bom, em primeiro lugar, tereis que me desculpar, mas eu estou aqui nos meus afazeres, estou nas minhas divagações literárias. Como bem sabeis, gosto muito de poesia e cantigas de amigo e de escárnio. Estou aqui a produzir algo. Mas diz aí, que me haveis perguntado? Quem sois vós? Pois já haveis dito a quem nos ouve que Diniz é meu nome, primeiro de Portugal, com este nome. Sou filho de Dom Afonso III, meu excelso pai, que andou em lutas azafanadíssimas contra os mouros e que me deixou um legado de reino muito mais tranquilo. Minha mãe, Dona Beatriz de Castela. Bem sabeis que os casamentos reais convém que sejam de cortes diferentes para que haja, enfim, concordâncias entre reinos, de forma a que não nos peguemos uns com os outros. No entanto, ainda me peguei com eles. Mas isso são outras conversas. Bom, nasci há pouco tempo, em 1261, e tornei-me rei de Portugal ainda com 17 anos. Ainda com 17 aninhos. Ia quase fazer os 18. Bom, ainda reinei 46 anos. Ao que depois parti. Parti em 1325. No entanto, ainda tive tempo para me enamorar e casar. Casei-me com uma bela esposa, maravilhosa. Ela era pretendida por vários elementos das várias cortes europeias. Mas eu já tinha mandado fazer um retrato dela e assim que a vi, enamorei-me. Já ouvisteis falar de Isabel, certamente. Certamente. Minha Isabelinha. Aliás, esta expressão faz-me lembrar outro ascendente a monarca ou pretendente a monarca português, a minha Isabelinha. O que é certo é que ela era lindíssima. Isabel de Aragão, não confundais com os castelhanos, de onde provém a minha santa mãezinha também, mas com a qual eu tive uma picardia, porque quando meu pai pereceu, ela queria ficar a mandar nisto, e eu, quando disse-lhe sim senhora, fui investido de rei e disse, mãe, chega-te lá aí para um cantinho. E ela, não, mas tu ainda não sabes. Sei muito bem o que é que eu quero. E ela, mas, não há mas, mãe. Sou eu que vou tomar conta de Portugal. Bom, e a minha mãe não gostou da forma como eu lhe falei e retirou-se para Castela. Enfim, lá ficou. E eu comecei a reinar cá em Portugal. E o que é que eu vi? Vi um país que ainda estava um tanto ou quanto desorganizado, com tanta batalha contra os mouros. Aliás, ainda tive ali uns aninhos, 2 aninhos, ainda a terminar as batalhas contra os mouros, ali na parte mais sudeste de Portugal, no reino dos Algarves, se é que conheceis. Sim. Pronto, foram só 2 aninhos que ainda vi o meu pai a batalhar por lá, e quando ele pereceu, eu já fiquei com o reino completamente conquistado. Os castelhanos ainda tiveram água pela barba com os mouros, mas eu não. Eu só tinha um país que precisava de ser organizado. E foi assim que eu comecei a organizar um país. Até porque fui considerado por muitos
na minha época e até em épocas posteriores, como o primeiro rei português completamente letrado. O que quer isto dizer? Saber ler e escrever, não só em latim, como em português. E não sei se sabeis, mas nos meus inícios de reinado, em Portugal ainda se falavam diversas línguas. Não sei se tendes conhecimento de tal coisa. Fiquei sabendo que vinham gentes guerrear os mouros de toda a Europa. Os templários, os hospitalários, os cruzados. Tínhamos mouros por cá. Tanto se falava em latim, como em bretão, como em francês, como uma mistura de português com um arábico, uma confusão linguística que, por isso é que ninguém aprendia a ler e a escrever, porque não era possível estarmos a aprender a ler e a escrever em tantas línguas. Uma das primeiras coisas que eu instituí para o nosso país, a língua portuguesa como língua mãe. A partir daquele momento, toda a gente tinha que falar em português. Deixai-me ver aqui dos meus escritos, antes que eu perca a rima. Pronto. Era só para não perder aqui esta rima. Em verde... Mais tarde, quando tiver terminado, poderei ler-vos a minha obra. Muito bem. Pois, estava eu a dizer-vos que instituí a língua portuguesa. E para que o povo pudesse ficar mais consciente da escrita e da leitura no latim, mas sobretudo na língua portuguesa, criei a primeira universidade em Portugal. Fui estabelecê-la onde? Bom, pareceu-me por bem estabelecê-la no centro do país. Se eu estabelecesse muito para o norte, os do sul teriam dificuldades em deslocar-se. Se estabelecesse muito para o sul, iriam os do norte dizer que já eram portugueses há mais anos. Estabelecia no centro do país. Ainda vos lembrais onde foi? Em Coimbra. Coimbra, a primeira universidade portuguesa. Muito orgulho dessa construção e tantos doutos por ela formados. Enfim. Mas não penseis que o meu reinado foi apenas de escritas e de literatura. Não. Para já casei-me com a Isabelinha, tal como vos tinha dito. E tivemos 2 filhos. O meu filho varão, o Afonso, que se me suceder, e eu bem espero que sim, veremos, o meu filho Afonso virá a ser Afonso IV de Portugal. E a minha filha Beatriz. Perdoai, estava a confundir com o santo nome da minha mãezinha. O meu filho Afonso, como diria, e a minha filha Constança. Mas, para além da Isabel, bem sabeis que nós, os nobres, não nos podemos ficar apenas por uma única mulher, porque há questões políticas, há questões sociais e há necessidades e gostos humanos que certamente compreendeis. Sim. E pronto, há quem diga que eu prevariquei fora do casamento. Eu não diria isso, eu diria que foram tratados comerciais necessários, se é que me entendeis. E ainda tive desses tratados, ainda tive mais 7 filhos. Muito me orgulho deles, sobretudo do varão dos ilícitos, digamos assim. Bom, isso é outra conversa, adiante. Onde é que eu estava a escrever? Bem sabeis que a escrita é uma das minhas paixões, sobretudo poesia, mas não só, tive que me educar na literacia e na oralcia para poder estabelecer a universidade.
para poder dar indicações de quem poderia ficar à frente, quais os mais doutos do reino, para ficarem à frente da literacia do povo, inicialmente mais dos nobres. Enfim, outros pormenores. Onde é que íamos? Ai, flores. Eu depois cantar-vos-ei esta no final, quando estiverem terminado. De verde. Bom, que mais quereis saber? Outras coisas que tenha feito por Portugal? Estava-vos a dizer que não só de escrita foi feito o meu reino, mas também entrei e criei ali uma guerrazinha com os nossos vizinhos, os castelhanos. Porque eles assambarcaram algumas das nossas terras, nomeadamente nas fronteiras, e eu pensei, não, há que pôr um ponto final nestas quesílias, agora conquisto eu, agora conquistas tu. Já o meu trisavô, Afonso Henriques, bem o conheceis, certamente. Certamente, sim. Guerreou os castelhanos para aumentar o país. Portugal, na altura, ainda não era país. Mas tantas guerrinhas para aqui e para ali, é com mouros, é com castelhanos, e as nossas fronteiras nunca ficaram perfeitamente definidas. E essa foi uma das coisas que eu fiz no meu reinado. Estabeleci com os castelhanos as fronteiras entre os nossos dois reinos. Aliás, até nos juntámos e assinámos o Tratado de Alcanizes. Não sei se vos lembrais de quando é que foi. Foi logo após o fim da Reconquista, em 1297. E com esse tratado, Portugal passou a ser o primeiro país da Europa com as suas fronteiras delineadas. Muito orgulhoso fiquei de tal coisa, quando mais tarde vim a saber isso. Porquanto os outros países na Europa ainda andavam em quesílias e guerrilhas, e agora conquisto eu e agora conquistas tu. Com este tratado ficou definido quem é de quem e pronto, acabou. Os espanhóis ainda nos queriam ficar com os algarves, com o reino dos algarves. Mas neste tratado eu disse logo, não senhor, que os algarves quero os eu. E porquê? Tem boas gentes, tem boa pesca, tem boas frutas. Nem tudo o que os mouros vieram cá fazer foi asneira. Deixaram-nos cá boas frutas. Laranja, figo, alcachofra, agora assim limões também, e muitas outras frutas, que agora a minha cabeça está virada para este poema e não agora para as frutas do Algarve. Mas sim, é uma terra com grandes riquezas e eu quero o meu povo bem alimentado. E por isso, outra das coisas que eu fiz durante todo o meu reinado foi promover a agricultura. Um povo com fome é um povo que não trabalha. Um povo com fome é um povo que não tem rendimento na luta. Um povo com fome não tem capacidade de aprender e de estudar. Ora, se eu queria que o meu povo fosse mais literado, pois teria que lhe tirar a fome. A agricultura. Se havia ali uma zona próximo de Coimbra, não sei se conheceis ali, Leiria, que era um deserto. Sim. Areia. Eu pensei, mas não se pode cultivar na areia. Pensei, bom, agora em termos presentes não dá, mas em termos futuros vamos tornar estas terras ricas. E mandei plantar um extenso pinhal naquelas áreas, ali abaixo de Coimbra, ali em Leiria, próximo daquela terriolazita. Largos hectares de pinhal naquele deserto. Porquê? Porque o pinheiro cresce muito bem na areia, não necessita de um solo muito fértil. E toda aquela caruma que vai caindo no solo vai enriquecendo esse solo, vai o tornando rico e fértil. Daqui a uns anos já poderá ser plantado. Pergunto eu, já se cultiva em Leiria? O meu pinhal sempre deu o resultado que eu pretendia?
Não tenho assim grande informação sobre isso. Não me digais que essa zona já não tem os meus pinheiros. Como havia dito, não estou bem informado sobre Eu isso. espero que ainda lá tenha os pinheiros e que o solo já esteja rico. Pelo menos foi o que eu idealizei. Mas idealizei outras coisas. Reparai, idealizei e consegui. As ordens militares que haviam em Portugal eram todas regidas por gentes de fora. E eu acabei com isso. Já que não temos mais quesílias nem com castelhanos, nem com moirama, então que as ordens militares portuguesas sejam portuguesas. E afastei a estrangeirada do comando das nossas ordens militares. No entanto, diziam-me, pois, mas a ordem disto, e a ordem daquilo, e a ordem daquele outro, não pode ser uma ordem portuguesa porque já é nossa há muitos anos. E eu pensei, bom, já que o Papa... Ora, isto são os meus rascunhos daqui do Verde Pino. Ora, onde é que nós íamos aqui de... Muito bem. Espero que não vos importuneis, mas de vez em quando vêm-me assim ideias para a minha poesia e tenho que escrever antes que... Não há qualquer problema. Eu depois cantar-vos-ei isto. Muito bem. Muito mais tarde, quando tiver terminado. Mas estava eu a falar do Papa Clemente. O Papa Clemente, que em conluio com o rei Filipe francês, que estava falido e pretendia as riquezas dos templários, na fatídica sexta-feira 13... Estava eu a falar da fatídica sexta-feira 13 de outubro de 1307. Ainda me lembro, como se fosse hoje. Por isso houve muita gente a dizer que sexta-feira 13 era dia de azar. Pois foi azar, foi dia de azar para os templários em França. Porque foi o dia em que o Papa Clemente mandou que se prendessem todos os templários ali existentes. E o rei francês ficou com todos os bens dos templários. Então, e não é que esse Papa, que eu sou devoto à Santa Madre Igreja, mas o Papa Clemente mandou que todos os reinos da Europa fizessem de igual forma e matassem todos os templários nos seus reinos e que dessem todas as suas riquezas templárias para a ordem dos hospitalários. Sabeis o que é que eu fiz? Ok. Pois vos-lo digo. Não poderia desobedecer a uma ordem do Papa, visto que o reino de Portugal é um reino católico, temente a Deus e sob o jugo do papado católico. Mas eu avisei os templários e disse-lhes: vede bem, meus amigos, tenho que vos exterminar, mas ficais avisados, fugi antes que eu venha com as minhas tropas tomar conta dos vossos castelos, das vossas terras e dos vossos tesouros. E assim foi. Dei tempo aos templários para fugirem. Há quem diga até que as sagradas relíquias que os templários guardavam e que estavam guardadas cá em Portugal, nomeadamente no Convento de Cristo, em Tomar. Conheceis Tomar? Sim. Convento de Cristo, uma obra lindíssima. Mas há quem diga até que os templários, por terem sido por mim avisados, conseguiram fugir e esconder essas riquezas de forma a que nunca mais ninguém as encontrasse. Ou pelo menos o Papa Clemente. E assim foi. Quando chegámos junto dos templários, já não estava viva alma nos locais. Em vez de dar as terras e os castelos aos hospitalários, fiz pé firme contra o Papa e disse: não, estes bens, estas terras, estes castelos, ficam para o reino de Portugal,
para a coroa portuguesa. E assim foi. O Papa não teve outro remédio senão aceitar. O que é que acontece? Faltava-me uma ordem militar. E poucos anos depois, instituí a ordem militar. A Ordem de Cristo. No fundo, era uma outra forma de reagrupar os templários. Um outro nome para disfarçar. E já era um Papa diferente quando eu instituí a Ordem de Cristo. João XXII. Papa João XXII foi de acordo comigo com a instituição dessa ordem militar e sim senhora. E então o que é que eu fiz? Todas as terras e os castelos que eram da ordem templária, ainda sabia do paradeiro de alguns, fui chamá-los e disse-lhes: agora vocês escusam de se esconder mais, vinde para a ordem de Cristo e assumi o vosso papel de guerreiros. Guerreiros ao serviço de Cristo. E assim foi. Os antigos templários portugueses passaram a ser os guerreiros, os cavaleiros da Ordem de Cristo e reaveram todas as suas terras e todos os seus castelos. Que achais? Foi uma boa medida da minha parte? Foi. Pois eu também achei que sim. E foi a primeira ordem militar verdadeiramente portuguesa instituída. Depois disso, passados uns poucos tempos, também criei a Marinha Real. Portugal não tinha marinha. E eu pensei, então mas temos tanto mar, tanta costa e não temos marinha? Criei a Marinha também. Ainda não era uma ordem militar, mas futuramente quem sabe o que se poderá fazer com os barcos, todos os barcos que eu mandei construir para a nossa Marinha. Quiçá. Ouvi dizer que uns anos depois de mim que ainda se usaram esses barcos para engrandecer o reino de Portugal. Mas isso são outras conversas. Ora, e cá está. Acho que está praticamente terminado. Já vos disse que a Ordem de Cristo foi fundada logo após a extinção dos Templários, em 1309. Fundei a Ordem de Cristo. Que, por gostar tanto das terras algarvias e por as ter conseguido, no tal tratado que frisei há pouco, a sede da Ordem de Cristo era no Algarve. Sabias disso? Não sabia. E sabeis aonde é que ficou fundada a sede da Ordem de Cristo? Castro Marim? Castro Marim! Muito bem, pelos vistos conheceis também um pouco dos meus feitos. Pois foi. Castro Marim começou por ser a sede da Ordem de Cristo. No Algarve já havia tanta coisa pelo norte que eu pensei em dar algumas coisinhas também ao Algarve. Olha, nomeadamente, também dei maior relevância à terriolazita de pescadores, que era Lagos. Dei maior relevância e assim Silves começou a perder toda a sua imponência e importância. Lagos passou a ser a terra mais importante do Barlavento algarvio. Não sei se sabias disto também. Não. Pois, foi comigo que Lagos começou a crescer. E, enfim, já falei tanto. Que mais vos posso eu dizer? Acho que já fiquei com informação suficiente sobre o Dom Dinis, e assim não quero fazer perder mais tempo. Mas não, de todo. Deixei-me agora ler-vos a obra que eu criei. Muito bem. Não sei se será do vosso agrado, mas é do meu agrado, pois gosto de criar este tipo de poesias. Se eu tivesse aqui uma cítara ou um alaúde, como pano de fundo ficaria muito mais. Farei isso mais tarde. Por ora apenas vos declamarei. Muito bem. Espero que seja do vosso agrado. E se não for, sereis convidado a sair. Ai flores do verde pino, se saberdes novas do meu amigo, ai Deus, e o é,
flores do verde ramo. Se sabedes novas do meu amado, ai Deus, e o é. Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mantive do que pôs comigo, ai Deus, e o é. Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ai Deus, e o é. Vós me perguntades pelo vosso amigo, eu bem vos digo que é sano e vivo, ai Deus, e o é. Vós me perguntades pelo vosso amado, eu bem vos digo que é vivo e sano, ai Deus, e o é. Eu bem vos digo que é sano e vivo, e será vaz canto prazo saído, ai Deus, e o é. Eu bem vos digo que é vivo e sano, e será vaz canto prazo passado, ai Deus, e o é. Muito belo esse poema. Esse Muito recito. grato. Muito grato vos fico por haverdes apreciado esta poesia que acabei de terminar. Ainda tantas coisas tenho aqui para tratar, missivas e éditos reais e tantas outras coisas para tratar, mas não tenho tempo para tudo. E esta é outra que tenho que tratar com urgência. E mais não vos digo, pois o tempo é passado e muitos a fazeres ainda tenho para comigo. Reparai que eu acabei de rimar novamente. Estou com a veia poética inspirada. Deixai-me escrever esta antes que eu me esqueça. Tenho aqui outras de início. Deixai-me lembrar. Ide-vos antes que eu me esqueça do que eu escrevo. Apartai-vos de mim, então.